Bom dia! A paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o nosso devocional centenário. Os nossos devocionais já estão chegando a fazer comemorações, né? Todos os dias a gente deve comemorar esses momentos que o Senhor nos proporciona, que são base, né, para que a gente vença. E hoje, mais que especial, não estou falando só por ser o número 100 dos nossos vídeos, mas pela mensagem. Não podia ter sido melhor esse presente de Deus a nós para hoje, porque é uma palavra que há de mais ensino. Eu creio que é um resumo para todo mundo que já foi alcançado pelo entendimento através do Espírito, da importância, né, de meditar na palavra. E hoje nós vamos meditar no Salmo 1. Mas antes eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, essa resposta, né, de prova de que Ele cuida, de que Ele guarda, de que Ele ouve e responde, como a gente sempre inicia aqui, porque o acordar testifica que Ele está presente, que Ele está cuidando, porque todo o nosso ontem foi colocado nesse mesmo horário nas mãos do Senhor, os nomes, as situações. E a gente pede sempre que Ele nos guarde, que a gente vença aquele dia, porque Ele há de conceder a vitória. E a gente, quando acorda, a primeira coisa que vem, que tem que vir, Deus, no nosso coração, é que vencemos. O Senhor proveu todo o necessário, Pai. E ainda mais, tem propósitos às nossas vidas quando nos acorda. Muito obrigada, meu Deus. Nossa base, nossa segurança. E isso aqui, Senhor, no mínimo, nos renova, nos aviva, porque o Senhor há de nos instruir, nos dar o armamento necessário, de novo, Senhor, nos proteger, prover tudo, Senhor, que necessitamos para o dia de hoje, que não sabemos, por isso estamos aqui, estamos confiando no único que pode nos proteger, que pode nos guardar, que pode nos suster de todas as formas, que o Senhor sabe, então, o que nos conceder para essa batalha do hoje, Pai. É o teu maná, o necessário para o hoje, que amanhã o Senhor proverá novo alimento. Muito obrigada, Senhor, nesse dia de domingo, dia do Senhor. Muito obrigada, Pai. Estamos aqui, Senhor, ofertando nosso tempo, nosso sono, mas porque entendemos a importância, Senhor, de nos abastecer em Ti, nossa fonte de vida, a única fonte que nos sustenta. Orienta-nos, Senhor, na palavra que o Senhor há de revelar a nós. Oh Deus, nos ajude nessa transformação, nesse processo tão difícil, Pai. Vai trabalhando o nosso interior, Pai. Oh, Pai, Espírito Santo, vem com teu entendimento, Pai. Teu poder renovador, curador, libertador. Cada um aqui, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe das lutas e das dificuldades, Pai. E até da nossa dificuldade quando a gente chega, Senhor, que não tenha o próprio entendimento. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos a prosseguir e a perseverar nos Seus caminhos, Deus. Eu já te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações. E
O pastor aqui nesse devocional tem uma colocação maravilhosa, né, que o inspirou a trazer através do Salmo 1, porque ele diz aqui que durante uma cirurgia, um médico experiente perguntou a um jovem estagiário: quem é a pessoa mais importante nesta sala de cirurgia? O estagiário buscou uma resposta apropriada, porque ele não acreditava que o seu mentor estava buscando elogios pessoais. Mas, para tentar ser cortês, respondeu: creio que seriam estas enfermeiras que o assistem de forma tão eficiente. O médico meneou sua cabeça e disse: não, o indivíduo mais importante nesta sala é o paciente. Eu imagino que ele tenha se colocado numa situação difícil, mas foi sábio na sua resposta, né? Porque responderia de cara, é o cirurgião, né? Quem vai conduzir aqui essa cirurgia. Mas o cirurgião disse, né? O paciente. Mas se a gente pensar que todos ali se prepararam para o paciente, para esse atendimento, né? É impossível que ao estudarmos a Bíblia também deixemos de ver o óbvio. É fácil esquecer a própria importância nesse processo. Tirar proveito ou não depende da sua atitude. Qual é a atitude certa que devemos ter ao estudarmos a Bíblia? Primeiro, estude a Bíblia consciente da sua necessidade, não simplesmente para ensiná-la a alguém. Esse som é porque entrou um beija-flor aqui. Ele tá meio que nervoso, procurando a saída. Não sei se tá dando para vocês verem, mas aqui é tudo aberto. Eu creio que ele há de encontrar essa saída, meu Deus, ajuda, senão a gente vai ficar aqui com um cantozinho do beija-flor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai achar que aqui é tudo aberto, ele vai achar o caminho, em nome de Jesus. Enquanto isso a gente desfruta, né? Estou numa área aberta de um canto. Acho que ele se achou. Não, ele ainda está aqui tentando pousar, mas vamos prosseguir. Então está dizendo aqui, primeiro, estude a Bíblia consciente da sua necessidade, não simplesmente para ensiná-la a alguém. Em seguida, estude-a com humildade. Não tente fazer a Bíblia dizer aquilo que você gostaria. Olha isso. Ele ainda está aqui. Que você gostaria. Mas estude-a para descobrir o que Deus tem a dizer. Um teólogo alemão disse: seja como alguém que cava um poço que não traz a água à sua fonte, mas permite que a água encontrada flua livremente, sem obstrução, sem desvio ou sujeira. Aqueles que fazem isso crescerão como árvores plantadas junto à corrente das águas, como nós vamos ver nesse salmo. No caso aqui, eu gostei muito do ensino de hoje, nisso que diz, né? Estudar a Bíblia consciente da nossa necessidade. Não só estar se preparando para ensiná-la. A gente tem que ver a Bíblia como algo para nós, primeiramente, né? Não é só o outro que precisa desse ensino, que precisa dessas informações preciosas. Todos, né? A gente não pode achar que só eu preciso dessa correção. Então, não só para ensiná-la, mas para aprender. É assim que a gente tem que abrir a Bíblia, nesses dois sentidos. E a gente até fala muito disso aqui, né? O Espírito Santo guarda em nós para os momentos em que a gente vai precisar, necessitar
falar para alguém. E ontem mesmo nós estávamos falando, né? Eu passei muito por isso. Ontem, quando a gente finalizou a aula, eu fiquei incomodada com a palavra que foi do ouvir o outro, né? De estar atento ao outro, né? Muitas das vezes a gente é só no nosso e não sobra tempo para a gente, então a gente não tem tempo para ninguém. Então eu fiz áudios, não vejo a pessoa, mas eu tenho o celular, então eu fiz áudios para falar com aqueles que eu não venho falando e saí para trabalhar, né, justamente falando isso com as pessoas, da minha falta de tempo. E uns eu ainda nem respondi, mas foi tremendo, porque eu acho que até a gente comentou sobre isso ontem aqui. Quanto mais a gente dá, mais recebe, né, das coisas de Deus. As coisas do mundo é preciso reter para possuir, né? A gente junta para ter. Mas as coisas de Deus, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E vocês não imaginam assim o que houve ontem, quando de noite fiquei na minha cama ouvindo os áudios, as respostas das pessoas. Casos que eu nem sabia, de pessoas que estão com problemas de saúde, com problemas com os filhos. Mas assim, a retribuição delas, no sentido assim de um simples ato de um áudio, aquilo que eu sempre falo, a importância de ser simplesmente lembrado, sabe? E a gente vê também que não é só a gente que está passando por problemas, isso é muito importante. Não se sentir excluído, não se sentir diferente. A gente precisa compartilhar as nossas dores, os nossos testemunhos aumentam, sabia? Testificam a fé do outro. Porque a gente prosseguir em meio ao fogo, sabe? Em meio à situação ainda não resolvida, é muito importante mostrar isso para o outro, porque muitos estão paralisados, sabe? Sem força, prostrados diante das dificuldades, achando que até quando, Senhor, como tem um salmo que fala, né? Até quando, Senhor? Eu vou ficar só clamando. E não é assim. Lembrando, como a gente sempre fala, e ontem frisamos bem isso, Jesus não disse que seria fácil. Ele é a verdade. E ele disse claramente que teríamos aflição. Então, o que a gente espera? Se o próprio Jesus nos disse para que tivéssemos ânimo, a gente precisa desse ânimo, entendeu? Então, aqui nesse Salmo primeiro, já começa em Salmos esse ensino maravilhoso dos passos de um cristão, de um crente. Como eu disse, a aula mais maravilhosa que nós podemos ter desse dia é isso. É como agir, né? Sem ter assim receio das atitudes, no sentido assim, isso é o certo, é esse passo. Então a gente vai ler aqui o Salmo primeiro de maneira estudada, como é o nosso devocional, né? É estudando a palavra, que o Espírito Santo vai nos dando entendimento, dando instrução em cima dessas palavras aqui. E já inicia em negrito o resumo do que é um salmo tão pequeno, somente 6 versículos, mas quanto conteúdo, quanta base em cada versículo. Em negrito diz que a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ou seja, esse salmo é para quem obedece, como é para a vida de quem obedece, a vida com o Senhor, e para quem desobedece a palavra, né? Quem obedece e quem desobedece, os dois caminhos, a bênção ou a maldição. A Bíblia inteira se resume nisso. 2 caminhos, os 2 parâmetros. Então nós vamos ver aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vou ler de novo esse verso 2.
Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dá para repetir, né? Cada versículo desse. Pois será, olha só, quem faz isso, quem busca a palavra do Senhor, a orientação, será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, e ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui a gente vê, né? Vamos estudar agora. Olha só que estudo maravilhoso nessa Bíblia de estudo. O Salmo, o primeiro versículo, quando fala de bem-aventurado o varão, né? O Salmo primeiro, o Salmo 1, serve como introdução a todo o livro dos Salmos. Ele contrasta os dois únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípios da vida. Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. E os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não pertencem. Não, desculpe, o meu óculos está aí, esse horário, falta muita. Nós falamos dos justos, né, os que obedecem, e os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não permanecem na palavra de Deus e que por isso não têm parte na assembleia do povo de Deus. Deus conhece e abençoa os justos, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus e perecerá. A separação entre esses dois grupos de pessoas existirá no decurso da história da redenção e continuará na eternidade. Aí quando fala também sobre não anda segundo o conselho dos ímpios, né? O cristão, o crente não anda segundo o justo, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro versículo do livro dos Salmos ressalta a distinção entre justos e ímpios. Os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas. Aqui está falando de experimentar. Não está dizendo assim, senão vai até contra, né, o que Jesus fazia. Que ele ia à casa dos cobradores de impostos, ele tinha Maria Madalena sempre como uma discípula, né, ao lado dele. Então, está dizendo experimentar. Você está sendo ali um exemplo, uma força ali para levantar aquela pessoa, mas sob o poder do Espírito. Nós vamos ver mais à frente, porque senão a gente acaba
sabe, de andar junto, sabe aquela maçã que passa quando ela estraga para quem tiver à sua volta? A gente tem que ter essa consciência que não somos fortes o suficiente para resistir. É com Deus, né? E aqui, explicação aqui do verso 2, né, do prazer na lei do Senhor. Os santos de Deus não somente evitam o mal, como também edificam a sua vida em torno das palavras do Senhor. Procuram obedecer à vontade de Deus, porque seus corações realmente têm prazer nos caminhos e mandamentos do Senhor, onde os ímpios perecem porque não querem amar a verdade. A motivação dos atos dos salvos provém dos seus espíritos e emoções redimidos, conquistados pela verdade de Deus, conforme a temos na sua palavra. Então é a motivação que a gente tem, a inspiração, a força para resistir às coisas erradas, às coisas do mal. Essa motivação é pela verdade de Deus, conforme temos na sua palavra. Oh, glórias a Deus! Por isso estamos aqui, né? Aqueles que procuram viver na bênção de Deus meditam na sua lei, na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos e atitudes e ações. Nós falamos ontem, né? De ser moldado, dolorido, mas é assim que Deus está fazendo quando a gente está buscando esse entendimento na palavra dele. Leem as palavras das Escrituras, meditam nelas e as comparam com outros trechos bíblicos. O estudo é o que a gente faz aqui, né? A gente passeia pela palavra. Ao meditarem num texto bíblico, vêm às suas mentes perguntas mais ou menos assim: o Espírito de Deus está aplicando estes versículos à minha condição no momento? Há aqui uma promessa para eu buscar? Esse texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Deus está dando-me uma ordem para eu obedecer? Meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo. Essas perguntas citadas aqui é o que vem realmente dentro da gente quando a gente é ensinado pelo Espírito através de uma palavra, né? É o que eu disse ontem, tem palavras difíceis da gente levar porque de repente a gente está falando de algo que a gente tem dificuldade em praticar ainda. Ainda estamos no processo, né? E é difícil a gente estudar algo que a gente ainda não botou em prática. E é muito difícil, né? Quando Deus coloca sempre ali e a gente vê que ele está repetindo aquilo, como a gente fala de Levíticos, das leis, né? É um processo. E esses ribeiros de águas, quando fala, né? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas e dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o resultado para os que fielmente buscam a Deus e a sua palavra. É ter vida no Espírito, uma vez que a água comumente representa o Espírito de Deus. Os que são instruídos por Deus e guardam a sua palavra terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A expressão tudo quanto fizer prosperará não significa
que o crente nunca terá problemas nem reveses, mas sim que o justo conhecerá a vontade de Deus e a sua bênção. O Salmo descreve os pecadores impenitentes sob 3 quadros horríveis. Fala que são como a moinha, lançada para longe por forças que não conseguem ver. Fala também que serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. E diz também que perecerão eternamente. Misericórdia. E aqui eu achei em Efésios, queria finalizar em Efésios, lá no capítulo 2. Aliás, vamos no capítulo 1 primeiro, porque revela por que estamos aqui. E como o Salmo diz, quem está no Espírito e quem não está no Espírito, né? E aqui a gente vê em Efésios que diz, no capítulo 1, uma parte que fala que é uma comunicação, né, através dessa carta para os Éfesos de Paulo, maravilhosa, que ele lembra a esses cristãos de Éfesos que não cessa de dar graças a Deus. Eu estou no final do capítulo 1 de Éfesos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, olha aqui com o que ele está nos ensinando, a nossa atitude para com todos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A gente sempre tem que orar assim. Eu oro muito assim, porque eu não posso ir contra aquela pessoa que ainda não foi alcançada, que ainda não aceitou, que está se rebelando, rejeitando e se colocando ali, lutando contra o que ela sabe. As pessoas, quando até se afastam ou desanimam, entram em rebelião, porque é uma luta muito grande vencer os ataques do mal, né? Porque foi deixado brechas, o mal entrou, né? Conseguiu causar o afastamento, o esfriamento, né, dessa pessoa ali no caminhar com Deus. Então, é uma luta muito grande, mas é o poder do Espírito. Então a gente ora para que ela seja alcançada. Eu sempre oro, Pai, fala no coração dela, se revela, traz de volta, ajuda ela a vencer. E Paulo está lembrando aqui a eles que ele orava assim. Eu oro assim por vocês, né? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo. No caso aqui ele está lembrando que foi o poder de Cristo quando ressuscitou, foi o poder de Deus ali nele se manifestando, né? Se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O poder foi todo do Senhor, né, em Jesus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, eternamente Deus colocou em Jesus Cristo, todo o poder lhe foi dado, como está na palavra, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é o cabeça. Oh, meu Deus!
E a ele foi dado pelo Senhor todo o poder. E o que Jesus nos diz na ascensão? Que voltaria ao Pai, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, para que nós tivéssemos também o seu poder agora em nós, para vencer, para prosseguir, para perseverar, para obedecer. Não nos cabe, nós não conseguiremos se não estivermos nele. Tudo o que fazemos, o que conquistamos, é no poder do Espírito, é no poder dele, poder que ele recebeu do Senhor. Aqui, vamos prosseguir, ainda bem que já está amanhecendo. Glórias a Deus, voltou. Ó, esse capítulo revela... porque aqui no 2... no caso, porque eu comecei a ler no capítulo 1, mas o que eu queria mesmo está aqui no 2, só foi para um entendimento, que é no poder do Espírito. E aqui no capítulo 2 já está um título assim, ó: a salvação é pela graça, é pela misericórdia, não é por mérito. É o Senhor quem nos condiciona, né? nos realiza a ser salvo. Ele nos vivificou. E aqui, no verso 2, diz: noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Agora, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu repeti até. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o Espírito Santo, é no poder dele. Nada podemos, nada somos, se não for no poder do Senhor. Éfesos nos revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensa e pecados, porque ele nos lembra que nós também somos e fomos assim. É pela misericórdia dele. Então, a mesma misericórdia nós temos que ter do outro. Por isso que Paulo diz aqui que ora, né, pelos seus. Todo aquele que está sem Cristo é controlado ainda pelo príncipe das potestades, Satanás. Sua mente está obscurecida para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Ainda está obedecendo à carnalidade, é o que todos nós temos. Nós somos assim. Só que o poder do Espírito vai nos curando, nos libertando, nos mantendo fortes para resistir, né?
A pessoa irregenerada por causa da sua condição espiritual não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. O cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão por causa da sua escravidão ainda ao pecado e a Satanás. A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado mediante a fé em Cristo. Ou seja, é para todos, é para todos. E nós somos como que os discípulos, né? Ensinados quando a gente abre a palavra, e é preciso compartilhar. É preciso, como eu disse, de testificar, de testemunhar as nossas dores, as nossas vitórias, as nossas derrotas, para que aquele que olhe para a gente assim, vê que ele não está em diferente caminho, em diferente situação, não se sinta excluído. Quantas pessoas estão justamente se afastando porque o mal está colocando, está conseguindo penetrar no seu interior, colocando nela um pensamento que ela é indigna, que ela não merece perdão devido ao tamanho do pecado que ela cometeu. É o que a gente já falou num desses devocionais aqui sobre Davi, né? Já pensou se Davi se achasse imerecedor do perdão de Deus, com aqueles pecados horríveis que ele cometeu, se sucumbisse, se afundasse? Quantos a gente vê aí que praticam uma coisa errada, aí por estar se sentindo não merecedor, já pequei mesmo, e começa a cometer coisas maiores e vai como que sendo uma marionete, um manipulado pelo Satanás, pelo diabo. E porque ele não já se entregou. E aquilo vai tomando uma proporção tão grande que chega a um ponto que ele está com as amarras tão poderosas ali que ele não consegue mais. Mas é em cima de oração, do poder do Espírito, não no nosso. A gente nunca pode dizer que não podemos, porque não podemos mesmo. Mas assim, se o Senhor está enviando, está te capacitando, é Ele quem vai fazer, não é você. Sabe, quando você está orando por alguém, quando você chega para falar essas coisas com alguém, como eu estou aqui, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele quer nos usar, ele quer que a gente alcance vidas. Então, ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Por isso que eu falei, né, de eu ter ligado ontem para tantas pessoas, e não fui eu somente que, vamos dizer assim, levei. Eu ganhei muita coisa também, em palavras, em agradecimento, em ensinos da pessoa, pessoas que me falaram de coisas que ela está passando, mas não abandonou. Pessoas que já me testemunharam vitórias, outros ainda estão quase sucumbindo na prova, e ali a gente vai nessa comunhão, não é troca, é a comunhão que o Senhor nos diz que a gente precisa prosseguir, né? Mas é importante que a gente declare, né? E o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Eu gostaria de finalizar falando do poder, como a gente leu aqui, né? Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho, olha o que a gente já falou antecipadamente, o Espírito Santo é lindo, né? Deus é lindo. Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Esse poder é a atividade, a manifestação, a força do Espírito Santo que opera no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor.
está testificado aqui. O quanto a gente precisa buscar, meditar sempre, como disse o Salmo primeiro. Vamos voltar lá? Vamos ler mais uma vez, gente, o Salmo primeiro de hoje, nesse centenário, devocional centenário hoje, né? Hoje é o nosso devocional número 100, com a presença até de Beija-Flor sobrevoando aqui. Faltou luz, mas é assim, é Deus falando que é com Ele que a gente enfrenta tudo, né? E aqui não poderia ser mais maravilhoso, mais especial esse centenário de devocionais nosso aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu gostaria de finalizar com uma frase do pastor que diz assim, ó: o objetivo do estudo da Bíblia é não somente informar, mas transformar. É quando o pastor nos lembrou aqui, né, que a Bíblia é para a gente primeiro aprender, reter, né? E depois a gente pode repassar, né? Porque a gente tem que ver que a Bíblia é tanto para a gente quanto para o outro. Eu não posso reter. Eu preciso me doar, eu preciso transmitir. E é isso aqui que nos mantém no caminho, né? É o nosso manual cristão. Vou tornar a dizer, é a bússola, né? Mesmo que você esteja perdido, se afastou e não está conseguindo o caminho de volta, é porque você não está olhando a direção, a bússola, porque ela lhe mostra o caminho, né? Quem tem uma bússola nunca vai se sentir perdido, porque ele sempre vai encontrar o caminho de volta. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos sustente com a força necessária para as batalhas que não sabemos que enfrentaremos no dia de hoje. Oh, meu Deus, muito obrigada por mais esse devocional, por mais essa meditação e estudo. Senhor, nos conduza. Oh, Senhor, vai de encontro àqueles que já estão sem conseguir entender a Tua palavra, porque já estão todos tomados, Pai, por coisas do mundo. Oh, Deus, ajuda-os a encontrar através da Tua palavra a direção, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa força, por esse renovo recebidos através do Teu alimento. Obrigada por Tua graça e misericórdia. Obrigado por ter nos alcançado por tamanho amor, Pai, nesse resgate, nessa reconciliação contigo, Deus, através do Seu Filho. O que de melhor o Senhor podia nos ofertar, já recebemos, Pai. Jesus Cristo, obrigada por ter amanhecido. Obrigada por mais um dia, Pai. Vá à frente, Pai, de onde tivermos de estar hoje. Hoje é domingo, dia do Senhor. Senhor, fortalece aquele que está acordando, Pai, pensando já que é somente mais um dia. Eu não vou, Pai, na igreja, e aquilo vai se tornando rotina, Deus, e ele vai se enfraquecendo, Deus. Nós precisamos nos abastecer, Pai, no Teu altar, no convívio, na comunhão, na comum união entre irmãos.
Oh Senhor, nos encaminha até lá para te louvar, para te adorar, para ouvir a tua palavra, para participar, Pai, da família, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui. Eu já te agradeço. E até amanhã, meu Pai, com mais um café da manhã aqui, um alimento matinal nosso para começar o dia. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa cada um aqui, Deus. Aonde essa palavra chegar, preencha, Pai. Vai curando, vai libertando, vai dando forças para ser libertado. Estratégias, Senhor, é o que te pedimos. Muito obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmãos. Até amanhã com mais um devocional, com mais um estudo, porque é aqui que o Senhor trata. É aqui que o Senhor nos revela a sua vontade. E aqui a gente vai se conhecendo e nos tornando íntimos dele. A paz. Até amanhã. Amém?